Estão a ouvir-me bem? Antes de mais, quero agradecer ao seu presidente, a todos os membros da Academia de Marinha. Para mim é uma honra estar aqui. Foi com muito prazer que aceitei este convite. E a partir do momento que soube e que se determinou qual era a temática em causa, que é relacionada com o ICOMOS, que é relacionada também com as cidades marítimas, tudo isso tem a ver com o exercício da minha prática profissional e académica, visto que eu estou praticamente em conclusão da minha tese de doutoramento, que já está entregue, aguardo a marcação da data da defesa, e o tema é exatamente Macau. Porque Macau é uma cidade onde eu cheguei há uns anos atrás, ainda no período da administração portuguesa, e é uma cidade fascinante pelo encontro cultural entre o Oriente e o Ocidente, e também a prática profissional ajudou-me de alguma forma a entrosar no campo do património, e daí depois ter resolvido contextualizar esse entrosamento de uma forma académica, a partir da Universidade de Coimbra e também com a expansão portuguesa. Portanto, todo este conjunto, e digamos assim, de pesquisa, de investigação, tem de alguma forma criado uma sinergia entre a minha prática profissional e os meus estudos académicos, e daí eu estar perfeitamente, enfim, ciente de que neste campo do ICOMOS e do património das cidades portuárias, Macau pode ser e constitui certamente um exemplo muito interessante a seguir. Portanto, para já o ICOMOS, com certeza sabem, é uma organização formada por uma rede de peritos, é uma organização não governamental e que reúne peritos de várias áreas profissionais, arquitetos, historiadores, arqueólogos, historiadores de arte, etc., cujo contacto, enfim, contribui para melhorar a preservação do património, perseguir as metodologias e o exercício, portanto, da preservação deste património, quer seja em edifícios, cidades históricas, paisagens culturais e sítios arqueológicos. Embaixo tenho o website, se alguém quiser saber mais informação sobre o ICOMOS. Factos e números, que são os que constam do website, 10.891 membros em 132 países, tem membros institucionais, 248, tem comitês nacionais e tem 30 comitês científicos internacionais. Os comitês científicos são determinados grupos científicos que existem no âmbito do ICOMOS e que se dedicam, digamos, ao estudo e à preservação de determinadas áreas. Neste campo situa-se o ISC-SBH, que é o International Scientific Committee for Shared Built Heritage, que presido desde 2021 e que está representado também em vários países. Mas já lá vou. Primeiro falo-vos do património do ICOMOS Portugal. Portanto, o ICOMOS Portugal também dos primeiros contactos datam de 1965. Em 80 foram aprovados os estatutos pela Comissão Executiva Internacional. Portanto, a escritura pública foi em 1982, primeira Assembleia em 83, e o ICOMOS Portugal, que é presidido pela minha colega Soraya Genan, está em contacto com entidades nacionais e internacionais relacionadas com o património cultural. Tem cerca de 250 membros. Mais informação, tem aqui também o site para consultar. Este SBH ICOMOS.org é o site do grupo científico a que presido. Temos cerca de 80 membros distribuídos por vários continentes. Este grupo dedica-se ao estudo, proteção e salvaguarda de bens patrimoniais, aos quais está associado o património intangível, memórias, lendas e outras narrativas em tradições orais e escritas, e há todo um património partilhado. Portanto, neste âmbito, enfim, situa-se Macau e situam-se todas as cidades portuárias ligadas aos locais por onde os portugueses passaram durante o período de expansão marítima. Aqui temos dois cartazes que fizemos recentemente, em que, no fim, são apontados alguns dos locais onde, portanto, os nossos membros do ISC-SBH residem. Como veem, abrangem muitos continentes e tudo
são todos normalmente em cidades portuárias, que são aquelas onde encontramos realmente mais património miscigenado. Normalmente, todos os anos se realiza uma Assembleia do ICOMOS, uma Assembleia Geral, a OAGA, a Assembleia Geral Anual. De 3 em 3 anos há uma Assembleia mais, enfim, com outra vocação, que é eleger os membros da presidência, a direção, etc., e também coordenar o plano trianual. Este ano a Assembleia realizou-se, esta Assembleia Trianual realizou-se em Sydney, na Austrália, em outubro, e estive presente. Na altura elaborámos estes cartazes, porque só para mostrar qual é o tipo de atividade que exercemos e também para vos mostrar aqui que atividades, porque, enfim, nós, se pertencem ao ICOMOS Portugal, nós temos todo o interesse em acolhê-los no nosso grupo do Património Partilhado, porque, enfim, a difusão do conhecimento e a partilha do conhecimento é sempre um bem que procuramos, enfim, entre nós, fazer o share, como se diz, fazer a partilha. Procuramos também saber qual é o conceito de património partilhado em alguns destes países onde se realiza a Assembleia. Há 2 anos, a Assembleia Geral Anual realizou-se em Bangkok, onde, como sabem, há património em Ayutthaya e outras zonas em Phuket, património de influência portuguesa, e procuramos saber o que é que representa este conceito de património partilhado para os cidadãos, para os vários grupos étnicos que existem ainda na Tailândia. Este ano fizemos a mesma pergunta em Sydney, na Austrália, e é curioso, no fim, perceber que na Austrália temos os aborígenes, temos muitas comunidades de diferentes origens, mas para os aborígenes o património imaterial é aquilo que conta e é aquilo que é importante, porque eles não estão ligados a bens materiais. Portanto, este conceito é um conceito elástico, é um conceito que tem a ver com património construído, mas também tem a ver com o património imaginado, como diz Benedict Anderson, acerca dos patrimónios imaginados, e que nós, em alguma extensão em Macau, podemos pensar que os macaenses da diáspora também estão, portanto, dentro desse tipo de património partilhado e imaginado. Alguns deles nunca estiveram em Macau. Isto aqui era o que eu vos dizia respeitante à questão da Assembleia Geral Anual, a Assembleia de 3 em 3 anos que o ICOMOS realiza. Portanto, sabemos então que a próxima Assembleia Geral Anual será realizada provavelmente no Brasil, isto ainda está em discussão, e em 2026 terá lugar na Malásia, onde, como sabemos, temos Malaca. Portanto, eu já estou a preparar um caderno de encargos, digamos assim, para o nosso grupo, em termos de perceber então qual é a noção de shared heritage para os habitantes ainda da nossa, que se encontram ainda na nossa Malaca, naquela zona. Eu já visitei, sei que vendem sardinhas, ainda há um realejo que toca, uma espécie de um realejo que toca uns fados, mas para perceber como nestes países, na Malásia, esta tradição multicultural se mantém e há um grande apego às raízes. Na zona do antigo Portuguese Settlement ainda se encontram apelidos portugueses nas ruas, e há toda uma vivência que procura reviver este passado. E eu aconselho a quem passar ou quem for para o Oriente, se puder permanecer e visitar. Há as ruínas também da antiga igreja. Portanto, é toda uma reminiscência que apraz verificar relativamente ao passado, mas que no presente ainda tem algum eco e repercussão. Portanto, estes locais onde o património tem de influência portuguesa tem expressão, designadamente as cidades portuárias, ainda existem e queremos que eles tenham significado para o futuro. É por isso que faz sentido falarmos aqui hoje, na Academia de Marinha, em ICOMOS, cidades portuárias, património e a sua salvaguarda.
Exemplar desta situação é tudo o que tem a ver com o património existente, em resultado da presença portuguesa nos séculos XVI, XVII e XVIII, onde a construção do Império em rede permitiu trocas culturais, comerciais e religiosas que promoveram o progresso da humanidade. Como corolário e como caso de estudo relativamente a este tema, vou falar-vos de Macau, a cidade onde vivo, localizada na costa sudeste da China e que, enfim, já estou lá há 30 anos e conheço bem. Portanto, como dizia Santo Agostinho, o mundo é um livro e quem não viaja só lê a primeira página. É um pouco isso. No século XV, Cristóvão Colombo em Espanha, ao querer organizar a expedição à Cidade Santa, ele acreditava que viajando para o Ocidente a encontrava e encontrou a América. Também os portugueses no século XV, com Vasco da Gama, entre 1497 e 1498, encontraram um novo caminho para a Índia, no que constituiu, enfim, um triunfo para o rei de Portugal na altura. A partir de meados do século XV, Portugal, com o objetivo de controlar as rotas marítimas, estabeleceu fortalezas aqui na costa africana, no Brasil, por todo lado, sempre perifericamente, o tal Império em Rede que falam Francisco Betancourt e Ramada Curto. A posição de Portugal e Espanha na liderança do comércio internacional no século XVI e XVII era imbatível. Temos aqui vários percursos empreendidos pelos portugueses. Certamente saberão muito mais disso do que eu, e estes percursos poderíamos acrescentar muito mais. Eu apenas apontei aqui os principais pontos deste dito Império em Rede, pelo menos aqueles que são mais falados e sobre os quais temos mais conhecimento, mas tudo isso para vos mostrar que estas trocas culturais foram uma constante. Neste percurso criou-se também uma comunidade poliglota e mista, com pioneiros empreendedores no domínio cultural e comercial. Eu acentuo esta questão cultural porque todo o conhecimento científico que adveio desta troca de conhecimento entre aquilo que transportávamos do Ocidente e o que fomos encontrando, designadamente na Índia, designadamente no Oriente, no Japão, na própria China, tudo isso constituiu uma amálgama de conhecimentos que foi muito benéfica para o progresso do conhecimento. Aqui temos várias representações, segundo o modelo de Rezende, cartas cartográficas da altura. O investigador onde eu encontrei esta documentação é Cit, que é portanto, doutorado pela Universidade de Hong Kong e que nos apresenta aqui vários mapas, Macau, Malaca e Cochin. Portanto, só para vos mostrar que havia um modelo de representação, que os portugueses, portanto, tinham as suas fortalezas e no interior das fortalezas construíam as suas cidades, que no caso de Macau é a cidade cristã. Ops, isto agora andou muito depressa. E que já vamos ver mais à frente. Portanto, estes estabelecimentos e os acordos comerciais, enfim, estabeleciam contacto e pontes entre o Oriente e o Ocidente. A aventura marítima de Portugal atingiu o seu esplendor nos séculos XVI e XVII, deixou marcas visíveis em várias áreas do conhecimento, sem esquecer os domínios do urbanismo e a arquitetura, que direi que é aquele conhecimento que está inscrito no chão e que perdura anos após anos, porque o urbanismo em Macau foi influenciado pelos portugueses, a arquitetura em Macau foi influenciada pelos portugueses e tudo isso está inscrito no seu ADN e veio a ser reconhecido como património universal. Portanto, os portugueses chegaram à China com o intuito de difundir o cristianismo, obter conhecimentos científicos e estabeleceram uma espécie de um contrato, digamos assim, de arrendamento que para o estabelecimento de Macau, que era vantajoso, era um processo win-win, como dizia Casey Fogg, é a fórmula de Macau que no fim assegurou esta vivência, se bem que
esta vivência era negociada e não imposta pela força, não resultou de uma conquista, resultou antes de uma negociação. Os portugueses aqui eram também conhecedores de armas de pólvora. Em Macau fabricaram-se canhões e fabricaram-se na fábrica de Bucarro, e portanto os portugueses ajudavam os próprios chineses a proteger-se contra a pirataria da zona. Tudo isso foi vantajoso e os chineses acabaram por reconhecer que os portugueses, enfim, não eram tão fortes que pudessem confrontar a China, mas com esta negociação podiam realmente proteger a zona, proteger a costa. Os portugueses serviam para isso. Não era então uma nação ou um povo que pudesse ou que tivesse força para atacar a China e, portanto, seria uma situação mais contida, tanto que em Macau, que está ligada à China por uma península, era muito fácil aos chineses fechar esta fronteira e até controlar o abastecimento agrícola a Macau. Portanto, foi, digamos assim, uma cedência mediante um pagamento de uma taxa, que era chamada o Foro do Chão. O ano de 1557 é considerado por muitos académicos como a data de fundação da cidade de Macau, pois foi nesta altura que para os chineses começou a ter interesse este contacto com os portugueses. Vemos aqui um mapa. Se repararem nos mapas anteriores, Macau aparece sempre, quer dizer, no sentido norte para sul. Macau aparece aqui ligado ao continente chinês. A visão que os vou mostrar a seguir é daqui, da costa chinesa, digamos assim, para Macau. E o mapa aparece com outra orientação. Portanto, a sul do mapa, que isto será a poente, digamos assim, a poente a noroeste, digamos assim, temos a China, e da China vê-se Macau. Nesta zona não havia muralhas. Isto que aqui está representado não são muralhas, serão construções das alfândegas, etc., porque os chineses não deixavam construir muralhas nesta zona que era virada ao continente chinês. As muralhas existiam nesta proteção exterior, na zona que veio a ser depois o porto exterior, digamos assim, que era para proteger dos navios que se aproximassem de Macau. Portanto, muitas vezes nestas zonas os portugueses erigiam as muralhas de dia e durante as noites os chineses destruíam ou faziam ao contrário. Portanto, isto era só a partir da invasão que os holandeses pretenderam fazer em 1622 é que os chineses consideraram que realmente seria benéfico construir uma muralha para a proteção da costa. Temos aqui entre muralhas a cidade cristã, fora de muralhas as cidades ou povoações chinesas e os campos agrícolas. Aqui é o istmo de ligação à China. Mais tarde, quando a cidade começou a crescer, foi naturalmente à custa de aterros. Mas o que é que aconteceu entretanto? O que aconteceu entretanto foram as guerras do ópio. E as guerras do ópio em 1842 e 1860 vieram a abrir a China ao comércio internacional. O que acontece é que anteriormente, durante o período de Macau, a China, durante o século de ouro de Macau, digamos assim, talvez o século XVI, XVII, a China não negociava diretamente com o estrangeiro. A China negociava com o estrangeiro a partir de Macau. Vemos aqui, nesta planta, que Macau situava-se no delta do Rio das Perlas, e o delta do Rio das Perlas conduz até Cantão. Portanto, Cantão era uma cidade importante na altura e o comércio internacional dos chineses fazia-se através de Macau, principalmente numa feira anual que se realizava.
Com as guerras do ópio, os ingleses conseguiram em 1842 fundar Hong Kong. E Hong Kong passou a ser um porto de águas profundas. E à medida que, digamos assim, que a ciência náutica evoluía e que os barcos passaram a ter maior calado, a navegação em Macau era difícil, porque era o porto de águas pouco profundas, enquanto que Hong Kong fornecia outras condições. A Segunda Guerra do Ópio, em 1860, veio a permitir a formação dos novos territórios. Portanto, neste contexto, a China passou a privilegiar o contacto com o exterior através do porto de Hong Kong, e Macau perdeu muita da força potencial que tinha em termos comerciais. É claro que em Portugal a situação levou, portanto, à atuação por parte dos nossos reis, que passaram a nomear governadores para Macau, que no fim exteriorizassem um outro tipo de ideias, mais de acordo com as ideias vigentes na altura portanto, da construção dos grandes impérios. Não está aqui escrito no slide, mas o primeiro governador que, digamos assim, encetou essa prática foi Ferreira do Amaral, em 1849, que acabou com o Foro do Chão e acabou com outras taxas, em 1846, aliás. Ele foi morto, assassinado em 1849 e, portanto, os governadores que vieram a seguir, Coelho do Amaral, etc., tentaram prosseguir com obras no sentido de apetrechar Macau de forma mais consentânea com a época. Estamos no final do século XIX, princípio do século XX, e Macau estava realmente muito depauperada em termos económicos. Muitas famílias de macaenses que eram peritos em toda a parte dos contactos comerciais, porque em Macau fazia-se tudo, enquanto havia negócio, o negócio realmente estava muito presente e era muito ativo. Mas a partir da altura que surge Hong Kong, com outra potencialidade, muitos macaenses, famílias macaenses, foram para Macau, onde teriam melhores condições de vida e onde eram necessários para estabelecer, enfim, os protocolos necessários com todo o comércio que advinha da China, porque estes macaenses falavam cantonense. E então era fácil para eles estabelecer contactos na China. Macau ficou então muito depauperada em termos económicos e começou a enverdar, enfim, por outras vias menos consentâneas, digamos assim, e há várias histórias. Há os coolies, ou o tráfico de chineses que vinham da China, ao aparecimento do jogo também, enfim, foram surgindo formas de sobrevivência que não seriam tão às claras e que os próprios ingleses em Hong Kong começaram a criticar, como, por exemplo, o tráfico de coolies ou coolies. Mas o que interessa, o que eu quero dizer aqui, é que os novos governadores trouxeram também, portanto, técnicos de Portugal. E é preciso ver que os técnicos de Portugal que vieram e que chegaram aqui tiveram visões importantes, como a Adolfo Loureiro, que era engenheiro das obras públicas. Foi ele que equacionou a abertura do porto exterior, para além do porto interior, e a própria ligação entre ambos. Nessa altura, o desenho urbano foi feito pela mão de governadores que imprimiram um novo cunho à cidade. Este mapa, Diogo Lacerda, que aqui vem, isto não chegou a ser construído nem edificado desta maneira, mas é representativo de uma intenção, a intenção de dotar Macau de um outro padrão urbano, de um outro padrão arquitetónico, mais salubre, mais higiênico, porque vem aqui a própria traçado orgânico da cidade antiga, em que as ruas iam surgindo fruto dos terrenos, das propriedades individuais, dos arruamentos que existiam, etc. Diz-se até, dizia o City, dizia a professora Ana Maria Amaro, que as muralhas davam uma certa consistência à fisionomia da cidade. Mas se repararmos, todo este traçado urbano corresponde aos novos aterros, tem um traçado retilíneo e tudo isto tem a ver com uma nova visão para a cidade de Macau. Portanto, esta solução, mesmo que não adotada, já aponta
algumas das soluções que vieram depois a ser adotadas em novas, portanto, planos urbanísticos que foram feitos a posteriori. Aquilo que vos mostro aqui são duas plantas da cidade de Macau, uma em 1889, portanto século XIX, em que isto é o contorno de Macau hoje em dia. Nesta altura a península teria um contorno, enfim, mais restringido, e a zona ocupada era esta, porque aqui eram os tais terrenos agrícolas. A partir do momento que começou a expansão da cidade para norte, em 1965, digamos assim, os parâmetros já eram diferentes e a própria cidade praticamente tinha duplicado. O que acontece é que nesta altura Macau recebeu imensos, em resultado das duas grandes guerras e em resultado da Guerra do Pacífico, Macau recebeu imensos chineses e recebeu japoneses e recebeu gente de Hong Kong, quando Hong Kong foi invadida pelos japoneses. Portanto, Macau teve um salto populacional em que passou de 100 e tal mil habitantes para cerca de 500 mil. Há quem diga, ouvi fontes que citavam 800 mil, mas a necessidade de alojar levou a que se fizessem novos aterros. E, portanto, a cidade desenvolveu-se de uma forma exponencial. Politicamente, a transição de Macau, isso, o professor Saldanha sabe falar sobre isso melhor que eu, a partir da altura que se assinou a Declaração Conjunta, em 13 de abril de 1987, e foi criado o gabinete também de ligação. Portanto, houve toda uma política concertada entre Portugal e o governo, entre o governo português e a República Popular da China, no sentido de criar, portanto, digamos assim, a estrutura administrativa que iria sobreviver depois, incluindo, portanto, a lei básica, e ficou definido que Macau ficaria sob a administração chinesa a partir das 0 horas do dia 20 de dezembro de 1999, com o Estatuto de Região Administrativa Especial por um período de 50 anos, com base no princípio um partido, dois sistemas. Isto é importante porque no século XXI, já no início do século XXI, ocorreu em 2002 a liberalização do jogo. O jogo até então estava nas mãos da STDM. Depois, que era do magnate Stanley Ho. Depois de 2002 houve consórcios internacionais que entraram e que foram aceitos pela administração de Macau, e isso implicou, numa primeira fase, a construção desta zona toda junto à Praia Grande, em que o Wynn lançou aqui uma base, o Galaxy também lançou aqui uma base, mais à frente vê-se o MGM, o Sands, e portanto toda a fisionomia de Macau foi alterada. Inclusive o Hotel Lisboa teve uma extensão que passou a ser o Gran Lisboa, e aquilo que podemos observar é que o miolo da cidade de Macau, esta zona do Porto Interior, que ainda está preservada, começou a ser rodeada por edifícios de grande altura, quase como cogumelos, digamos assim, que começaram a asfixiar o centro histórico. Temos aqui a zona classificada e, portanto, tudo isto começou a ser asfixiado com a construção na periferia de todos estes edifícios de grande altura depois da transferência de soberania. Portanto, Macau, nessa altura, teve também um desenvolvimento exponencial, sobrecarregando o centro histórico, e transformou-se Macau numa cidade de espetáculo, a Las Vegas do Oriente, uma cidade-pessoa, como dizia lá uma pessoa, Peixoto, em Coimbra. Destino de milhares de turistas, porque entretanto também eram concedidos os vistos individuais aos cidadãos chineses. Macau passou a ser uma cidade de consumo. Sendo certo que digamos assim,
este desenvolvimento teve a sua maior expressão numa zona situada entre as ilhas de Macau, entre as ilhas da Taipa e Kloan, Kotai, numa zona que se chama Kotai. O que vemos aqui é o empreendimento do Sheldon Adelson, primeiro. Vemos aqui também as parcelas 5-6 que pertencem ao Sheldon of Venetian. Vemos aqui o hotel já com design daquela arquiteta já falecida, Zaha Hadid. E, portanto, temos aqui um conjunto de edifícios, de complexos turísticos que vivem para dentro de si próprios, com grandes centros comerciais e grandes casinos, que alteraram por completo, digamos, a paisagem de Macau. Esta zona do Cotai era uma zona que tinha sido pensada, ao tempo da administração portuguesa, para uma cidade para 200 mil habitantes, que depois do handover se transformou na zona de eleição, portanto, para a localização destes complexos, visto que em Macau já não tinham lugar. Como eu vos disse no slide anterior, eles elegeram aquela zona da Baía da Praia Grande para construir alguns empreendimentos, mas que não tem esta dimensão. Portanto, aqui passou a alojar-se, digamos assim, o grosso da questão, como se costuma dizer. De certo modo, isso permitiu que este miolo todo ficasse ou permanecesse, este miolo histórico e a zona do Porto Interior, e estas construções, enfim, que já estavam à beira da Baía da Praia Grande, continuassem, mas não esta zona não fosse mais sobrecarregada, como estava previsto até que viesse a ser. Portanto, tudo foi transportado para a parte do Cotai. Nesta altura, e dado que existia legislação ao tempo da administração portuguesa que protegia o património, porque a partir de 1974 começou-se a perceber que a cidade ia crescendo e que o património era significativo, começou a surgir legislação para proteger, digamos, o património de influência portuguesa, património miscigenado. Então, em 2005, a candidatura a Património Mundial foi apresentada pela China, protagonizada pela China, e o Centro Histórico de Macau foi incluído na lista do património classificado com base nos critérios 2, 3, 4 e 6, atestando o seu valor. Portanto, também, anos mais tarde, já só em 2013, a Lei de Salvaguarda do Património Cultural também estabeleceu a obrigatoriedade de elaborar um plano de salvaguarda e gestão do património do Centro Histórico. O plano, estamos em 10 anos mais tarde, ainda não está aprovado, porque as negociações em Macau são sempre difíceis e complicadas e morosas. Mas, então, este crescimento verificado no século XXI afetou os valores da autenticidade. Muitas associações patrimoniais surgidas em Macau, e muitas delas de base chinesa, tendo em conta o que estava a acontecer, começaram também a tomar, enfim, uma posição mais direta e a fazer-se notadas. E aqui, neste quadro do lado direito, nós vemos as zonas de património classificado. São 8 praças, nas zonas do Centro Histórico, 8 praças e 22 monumentos, que reúnem, portanto, monumentos de templos, igrejas e fortes e fortalezas. Aqui do lado direito, isto corresponde ao traçado da antiga Rua Central, e é este património miscigenado que está a ser reconhecido e que foi reconhecido pela Unesco. Aqui do lado direito temos o Monte Guia, com a zona classificada. Esta parte rosa é a buffer zone, que é, portanto, a área envolvente do património que permite que este património seja visto de dentro para fora e de fora para dentro. Reparem que isso era o que estava a ser posto em causa com estes edifícios. Portanto, a partir de 2005, a Unesco começou a ter uma posição, a Unesco e o ICOMOS, começaram a ter uma posição mais evidente e mais, enfim, mais premente junto do governo de Macau, e passaram a ter mais atenção à postura dos habitantes e destas associações de património. E isto tornou-se particularmente evidente agora, no caso do Farol da Guia,
e noutro caso que tem a ver agora também com os aterros que estão a ser construídos e que podem pôr em causa a visibilidade da Igreja da Penha, da Igreja da Penha, sim. Portanto, vou-vos falar sobre os critérios, porque estes critérios de classificação têm exatamente a ver com a questão das cidades portuárias e com o ICOMOS e com o património miscigenado. Portanto, a localização estratégica de Macau no território chinês e as relações estabelecidas entre as autoridades chinesas e portuguesas favoreceram, ao longo de vários séculos, um importante intercâmbio de valores humanos nos domínios da cultura, ciências, tecnologia, arte e arquitetura. O critério 3. Macau é um testemunho único do primeiro e mais duradouro encontro entre o Ocidente e a China. Desde o século XVI até ao século XX, Macau foi ponto de encontro de comerciantes e missionários, bem como dos diferentes domínios de ensino. O impacto deste encontro é visível na fusão de diferentes culturas que caracterizam o núcleo histórico de Macau. Critério 4. Macau representa um exemplo notável de um conjunto arquitetónico que ilustra o desenvolvimento do encontro entre as civilizações ocidental e chinesa ao longo de 4 séculos e meio, representando um percurso histórico como uma série de espaços urbanos e conjuntos arquitetónicos que ligam o antigo Porto chinês à cidade portuguesa. Porque é acentuado aqui o Porto chinês, porque quando os portugueses chegaram já existia um Porto chinês. Sendo certo que foram depois os portugueses que o desenvolveram como Porto interior. O critério 6, Macau tem estado associado ao intercâmbio de uma variedade de influências culturais, espirituais, científicas e técnicas entre as civilizações ocidental e chinesa. Estas ideias motivaram diretamente a introdução de mudanças cruciais na China, acabando por pôr fim à era do sistema... Está cansado? Do sistema feudal imperial, estabelecendo a República Moderna. Estas citações foram retiradas da Convenção do Património Mundial da Unesco, 2005b, parágrafos 2 a 5. Portanto, é importante mencionar esta situação aqui, porque no fim isto é o reconhecimento da Unesco do valor intrínseco e que está inscrito no ADN de Macau. Tenho aqui novamente a sinalização das buffer zones, porque as buffer zones são importantes. Muitas vezes pensa-se que é só o edifício classificado que é importante, mas o que importa e muito também é a sua envolvente e a preservação dos valores e do avistar e ser visto. Eu fui coordenadora do Centro do Património Mundial de Sintra, e estive a trabalhar também na elaboração do plano de gestão, e na altura eu lembro-me das visitas da Unesco, e subíamos ao Castelo de São Jorge e olhávamos lá de cima e eles diziam, vês Maria José, até lá ao fundo, isto tem que ser toda a área de, para além da buffer zone, ainda havia uma área de transição. Portanto, e em Macau, para mim, na minha concepção, temos o património classificado no meio, temos a buffer zone, e para mim a área de transição é a própria península. E é isto que eu tenho transmitido nas reuniões que lá tenho, e tenho vários académicos, o Timo Winter, por exemplo, numa reunião em que esteve em Macau, em que participou, ele disse a mesma coisa, não combinámos, mas na mesma reunião dissemos a mesma coisa. Porque aquilo que aconteceu em Macau, depois do handover, é que os planos que na altura estavam em vigor ao tempo da administração portuguesa foram, de alguma forma, cancelados. Não foram criadas medidas, entretanto, que repusessem a obrigatoriedade de preservar este património. Na altura não estava ainda incluído na lista da Unesco, não é? Só veio a estar em 2005. E houve realmente desmandos e houve realmente coisas que se fizeram, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Entretanto, esta zona toda que vemos aqui, esta zona do NAP que foi edificada, portanto, esta zona teve um plano do Cisa Vieira e do Távora, que tinha edifícios com uma determinada altura, e que depois do handover
os edifícios ficaram, não, o NAP é aqui, esta é a zona da Praia Grande, o NAP aqui, estes edifícios depois todos aumentaram exponencialmente de altura, e tudo isso veio a afetar a possibilidade do farol funcionar. O farol neste momento já não funciona a 360 graus, neste momento o farol só é visível a sudeste, porque a poente, esta vista já está completamente cancelada, e também a norte. Já não é possível, portanto, ter nenhuma visibilidade aí. Aqui neste slide, e em resultado da classificação, mostro-vos alguns edifícios emblemáticos que alguns de vós já conhecem, ao que ouvi dizer: o Clube Militar, o Palácio da Bela Vista, que é também residência consular, a Capela da Penha, que teve projeto de um arquiteto, Tomás de Aquino, o arquiteto macaense, porque houve uma altura em que, da formação de Hong Kong, em que em Hong Kong surge a arquitetura neoclássica, e houve muitos edifícios em Macau que adotaram as falsas fachadas, e isso acaba por ser uma característica peculiar da arquitetura de Macau, estas falsas fachadas, de alguma forma para equiparar-se com o estilo neoclássico que estava a decorrer, enfim, por todos os sítios ligados aos grandes impérios. Na base da Colina da Penha temos estes edifícios, enfim, mais não tão emblemáticos. Temos aqui este, que é o mesmo, que é a residência do cônsul, que é o antigo Hotel Bela Vista. Aqui temos o Teatro Dom Pedro V, onde tive a oportunidade de trabalhar, está incluído na lista da Unesco, obviamente, como digo aqui. Aqui o Quartel dos Moros, com o estilo moçárabe, também foi desenho de um arquiteto italiano, e temos as ruínas de São Paulo. Esta fotografia foi tirada para a altura da epidemia. É por isso que as escadas estão sem ninguém. Porque Macau teve mesmo o completo lockdown, o ground zero, como eu costumava dizer, casos zero, porque não havia ninguém nas ruas. Isto foi, de facto, uma tragédia para Macau, porque a cidade vive do turismo, não é? Vemos aqui o encontro de macaenses realizado em 2019. Como eu vos disse, os macaenses na diáspora que saíram de Macau depois do handover são muitos, são mais até do que aqueles que continuaram em Macau, e o governo promove a reunião enfim, de quem queira participar, dos macaenses, de 3 em 3 anos. É curioso que os macaenses, e eu estive a estudar isto recentemente, eles são fruto da miscigenação entre o Oriente e o Ocidente, o pai português. A mãe pode ser chinesa, pode ser malaia, pode ser japonesa, pode ser de inúmeras origens, e é este mix cultural que no fim está na gênese dos macaenses. Temos aqui também uma parte do Leal Senado, enfim, será quando o Leal Senado, a praça é aqui estamos a seguir para o Largo de São Domingos, também com o padrão marítimo, que foi adicionado mais recentemente, mas que, enfim, tem a ver com o passado marítimo português e que foi adotado aqui nesta zona. Como modo portanto, proporcionar, enfim, porque Macau está esgotado em termos de terreno. 5 minutos. Não falta falar de tanta coisa. Tinha-me dito que era uma hora. Macau está esgotado em termos de terreno. Enfim, o governo negociou com o governo central, criação de aterros, aumentou a área em 3,5 km, Macau agora tem área de 33 km quadrados, portanto aqui vemos uma simulação tridimensional do que pode ser isso. O que vos falei há pouco sobre a questão do farol da guia é esta situação aqui retratada. Isto é uma fotografia antiga do farol da guia, no topo do Monte da Guia, que é curioso que antigamente era uma montanha granítica, que graças aos engenheiros portugueses, Tancareto, engenheiros agrícolas, foi florestada também, numa manobra, enfim, pela cidade inteira,
que dotou a cidade de uma riqueza paisagística enorme. E temos aqui o Farol da Guia, que está ameaçado não só por estas construções, que já existem, já não se pode fazer nada, são a poente, e ainda é visível entre duas construções, e ainda é visível neste ângulo que foi consignado por um despacho do governador, depois de muitos protestos da população. Mas temos agora em construção esta zona A dos novos aterros, que vai ter edifícios com 100 metros de altura. Portanto, quem se aproxime daqui já também não vai ver o Farol da Guia, a não ser depois de passar esta zona. Há ali um pequeno ângulo em que pode ver, mas tudo isto demonstra como é importante que se faça sentir a pressão da Unesco e a pressão do ICOMOS. O governo, apesar de tudo, está empenhado numa indústria de lazer de alta qualidade, no Centro Mundial de Turismo e Lazer, apostando no papel de multiculturalidade e de 5 séculos de convivência e de coexistência entre o Oriente e o Ocidente. Este conjunto é um conjunto das moradias da Taipa, que este projeto também desenvolvi, que o presidente Xi Jinping visitou. Isto demonstra a importância que apesar de tudo, o governo local dá à manutenção das tradições. Todos os anos se realiza aqui, ainda no passado mês de outubro lá estive, um encontro da lusofonia, em que reúne representantes de Cabo Verde, Brasil, países da lusofonia. E o encontro é bastante amigável, há um anfiteatro onde há música, há comidas, há bebidas. Nas 5 moradias são exibidas exposições, portanto, escultura, pintura, há música, há concertos musicais. Portanto, diz-se que estas pedras eram as pedras, o lastro dos navios na viagem para o Japão. É curioso que eu soube isto na altura da inauguração. Isto foi das últimas obras da administração portuguesa antes do handover. E então os japoneses que andavam a filmar a zona toda, quando souberam disto, filmavam o chão, filmavam as casas, filmavam tudo, porque estavam curiosíssimos com a história do lastro dos navios. Macau, a nível regional, atualmente, portanto, vai fazer parte da GBA, a Greater Bay Area, no delta do Rio das Perlas, em conjunto com 9 cidades chinesas e as 2 regiões administrativas especiais, Macau e Hong Kong. Macau vai ser uma das cidades mais preeminentes, juntamente com Hong Kong, Shenzhen e Cantão, Guangzhou. Portanto, vemos aqui, então, este delta do rio, que vai ter cerca de 80 milhões de habitantes e vai ter um produto interno bruto que dispara. São números que, com muitos zeros à frente, e que são quase difíceis de pronunciar. As cidades da Grande Baía vão ficar conectadas por redes de transportes que permitem que a ligação entre elas se faça num período inferior, no máximo de 1 hora. Temos também já a ponte que liga Macau a Hong Kong e a Zhuhai. Portanto, tudo isto são situações recentes que já estão implementadas, que estão em curso e que reduzem muito, digamos assim, facilitam imenso a conexão entre estas várias cidades. Macau, Hong Kong já se faz em meia hora, 50 minutos, 3 quartos de hora, no máximo, enquanto que por barco levava cerca de 1 hora. Entretanto, no plano internacional, o presidente Xi Jinping também tem a questão da Rota de Seda ligada, como sabem, a Belt and Road Initiative, que inclui Macau como plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. Paralelamente, eu sei que está em curso, através do académico Tim Winter, que há uma candidatura das cidades da antiga Rota da Seda a Património Mundial, onde Macau está incluída. Recentemente houve um encontro em Macau, fórum, promovido pela Unesco, precisamente no âmbito da Maritime Silk Road, onde eu participei, a falar também de Macau. Tudo isto para se perceber que enfim, não devemos viver num futuro novo e brilhante, tal como não devemos esconder-nos num pastiche confortável do passado. Devemos habitar um presente em constante evolução, motivados pela possibilidade de mudança, restringidos pela bagagem de memória e da experiência. Isto disse o David Chipperfield. Eu acho que não é restringidos, é motivados.
pela bagagem da memória e da experiência, porque dos juncos chineses às nossas caravelas há ainda muito caminho a percorrer. E obrigada. Este périplo pela cidade de Macau acaba aqui com a Igreja da Penha em fundo e os valores da autenticidade que estão presentes em Macau comparativamente com este mundo contemporâneo aqui que se está a desenvolver em Zhuhai. Mas é esta ligação, é este balanço que sempre foi feito e que se hoje que assim permaneça e que evolua. Esta ligação entre o passado e o futuro, reconectando a cidade com a sua história, como diz também Van Ors e Bandaran, num livro engraçado, se quiserem ler, acerca da HUL, Historic Urban Landscapes, que é muito motivador. Muito obrigada outra vez.